De volta com o nosso Band Cidade aqui na tela da TV Sucesso. Obrigado pela sua audiência, onde quer que você esteja. Depois da propaganda obrigatória, a gente está de volta com o nosso Band Cidade. E hoje a gente vai estrear um quadro que eu tenho certeza que vai ser um sucesso porque te interessa. É hora da gente falar sobre o seu direito, né? Muitas dúvidas, muita gente tem dúvida de direito da família, de direito trabalhista, de direito tributário, enfim. Então vamos nessa. Agora 1h, 10 minutos, vem aí o nosso quadro, O Nosso Direito. Nosso Direito no ar, eu estou recebendo aqui o doutor Santiago Freire. Doutor, obrigado por ter aceitado o nosso convite para bater esse papo. Paulo, muito obrigado pela generosidade do seu convite. Agradeço ao Grupo Sucesso de Comunicação. É um prazer muito grande falar aqui com quem nos assiste em casa, no trabalho, enfim, é um prazer. Bom, a gente já tem uma parceria na Rádio Sucesso. O doutor Santiago responde muitas perguntas lá na Rádio Sucesso, no nosso Jornal da Sucesso. E hoje, doutor, quando começou o programa, eu já pedi para que as pessoas mandassem perguntas relacionadas a direito da família. Vamos para a nossa primeira pergunta, porque o povo já está aqui perguntando e a gente vai trazer. Olá, boa tarde, Paulo Carneiro. Hoje você estará respondendo as perguntas do direito. Me tira uma dúvida. Quando o pai pede exame de DNA e o resultado é positivo, ele tem que pagar as pensões atrasadas? Quero participar do sorteio do Carneirinho. Me diga, o cara tá lá, tem o filho, fez o DNA, até então ele, não é meu filho, e depois o DNA comprovado. Tem que pagar, doutor? Bom, em primeiro lugar, é importante deixar claro para quem nos assiste que o exame de DNA é um direito. Aquele pai que tem dúvida da sua paternidade, ele pode buscar a justiça para realizar esse exame de DNA. Agora, a pergunta de quem nos assiste agora, a resposta é depende. Se já existir uma fixação de pensão alimentícia ou se esse pai já registrou a criança, nos documentos da criança já consta esse homem como pai, ele já tem que pagar a pensão a partir dali e no futuro ele vai ter a confirmação ou não da paternidade pelo exame DNA. Agora, se não existe ainda no documento da criança este pai incluído, aí neste caso o pagamento de pensão vem só depois. É muito importante, já que nós tocamos nesse assunto, eu deixar claro para quem nos assiste que existe a paternidade socioafetiva. Como é que funciona isso? Eu já tenho 10 anos de convivência com a criança, já são 10 anos convivendo como pai e filho. Às vezes, eu descubro que eu não sou o pai biológico, mas essa convivência já me tornou o pai socioafetivo. Lembrando que no Brasil não existe diferença entre a paternidade biológica e a paternidade socioafetiva. Então, se na prática eu sou um pai, se na prática eu crio aquela criança como se meu filho fosse, eu sou pai, independente de questão sanguínea ou não. É isso, né? E aí a gente vai lembrar que quando a gente fala, por exemplo, de direito da família, as pessoas que nos acompanham, Paulo, não tem condição, por exemplo, de pagar um advogado. A Defensoria Pública tem um núcleo específico para isso, para atender essas pessoas que têm essas demandas de direito familiar, tá? Tem mais, doutor? Vamos lá, porque o povo está participando aqui, mandando a sua mensagem. Você também pode mandar a sua mensagem pra gente. Rodrigão, pode abrir na tela para quem está em casa. Bom, a mãe da minha filha quer levar ela para outro país. Eu posso proibir? É o Arnaldo lá do Alto da Glória. Arnaldo, obrigado, meu irmão, por participar aqui do nosso quadro Nosso Direito. Pode proibir, doutor? Paulo, essa é uma demanda recorrente lá no escritório, né? E às vezes não é só para o exterior, às vezes quero morar com meu filho em São Paulo, na Bahia, Pernambuco, e o pai não quer deixar, ou o contrário. Todas as vezes que pai e mãe tiverem divergência onde a criança vai morar e com quem ela vai morar, e se ela vai sair do país ou não, quem toma essa decisão é a justiça. Então, respondendo o Arnaldo, ele pode negar que a filha vá ao exterior com a mãe? Pode. Só que isso não pode ser por implicância, isso não pode ser gratuito, isso não pode ser só para implicar a ex-companheira que ficou trauma do relacionamento anterior, ficou mágoa. Vamos imaginar que ele não tenha dinheiro para ir lá visitá-la. É um bom argumento? Não. Não. O argumento é o seguinte, não vai ser bom para minha filha, aqui é melhor, porque a lei, ela trabalha da seguinte forma, sempre o melhor interesse da criança. Entendi. Então sempre, 100% dos casos, o juiz deve analisar não o que é melhor para o pai, nem o que é melhor para a mãe. Isso eu estou falando de viagem para o exterior aqui, mas isso vale para qualquer demanda na justiça. O juiz deve analisar não o que é melhor para o genitor, nem o que é melhor para a genitora, mas o que é melhor para a criança. Nesse caso específico da filha do Arnaldo, o juiz vai analisar, é
É melhor para a criança viver na cidade tal? O juiz vai analisar e tomar a decisão dele. Então, cada caso é um caso. Vamos fazer o seguinte, estou abrindo espaço para você agora. 1h14, se quiser mandar a sua mensagem, fica à vontade, 998381717. Tem mais gente aqui no nosso telão para perguntar para o doutor Santiago Freire. Meu ex não quer pagar a pensão no período de férias. Isso acontece muito, hein? Mas as contas continuam chegando. Ele pode não pagar Rosana de Aparecida de Goiânia, aquele velho. Nós, inclusive, já falamos disso no rádio. Já falamos disso no rádio. O cara chega o mês de julho, aí ele, sei lá, ele vai ficar 15 dias com a criança. Aí ele fala, bom, nesses 15 dias ela tá comendo aqui em casa, ela tá dormindo aqui, não vou pagar a pensão. Pode? Rosana, eu tô super grato pela sua pergunta, porque eu tenho certeza que é a dúvida de milhares de pessoas que estão nos assistindo agora, porque é uma dúvida muito recorrente. Rosana, o pai vai passar metade das férias com a criança, 15 dias de julho, 15 dias de dezembro. Ou mais do que isso, Rosana, o pai vai passar o mês de férias inteiro com a criança. Isso não o isenta de pagar a pensão. A jurisprudência do STJ, Superior Tribunal de Justiça em Brasília, que é o tribunal que pacifica o entendimento em todo o Brasil, já entendeu em relação a este assunto. O pai paga a pensão na totalidade, sem nenhum tipo de desconto, mesmo que ele passe parte do mês ou até o mês inteiro com a criança na sua residência. É isso, tá vendo? Você vai tirando suas dúvidas aqui, mandando pra gente. Ô, Caião, acho que tem mais um, né? O pessoal falando com a gente aqui. Obrigado, você que tá participando, você que tá interagindo, mandando a sua mensagem. Tem mais, meu diretor? Ou não? Tem sim. Bom, o pai dos meus filhos não paga pensão direito. Que negócio, atrasa. Tem gente que acha que é promoção, né? Paga um mês, não paga outro. Posso proibir ele de ver os meninos? A Michele, o lado tremendão. O cara não pagou, doutor. Ela pode proibir ou não? Michele, muito obrigado pela sua pergunta, porque está aí outra dúvida recorrente que vai ajudar quem nos assiste. Você não deve misturar as coisas, um assunto é um assunto, outro assunto é um outro assunto. O pai da criança não paga pensão ou paga com irregularidade, paga com atraso. Você deve buscar um advogado para poder executar essas pensões na justiça, inclusive pelo rito da prisão. O que é o rito da prisão? É aquele que se o pai não paga a pensão, ele vai preso. Agora, um outro assunto muito diferente, que não tem nada a ver com pensão, é o direito de convivência, é a convivência desse genitor da criança. Por que é que você não pode confundir as coisas? Por que você não pode misturar os assuntos? Porque quando a criança não está recebendo pensão, ela está sem um direito. Quando você tira a convivência da criança com o pai, você está tirando da criança um segundo direito. Aí, ao invés de ficar sem um direito, a criança vai ficar sem dois direitos. Porque a pensão não é nem da mãe nem do pai. A pensão é da criança. E a convivência com o genitor não é um direito do pai, é um direito da criança, porque estudos científicos demonstram que um pai é extremamente importante na vida de uma criança, assim como a mãe. Ah, mas ele foi um péssimo marido, ele foi um péssimo companheiro. É importante a gente se esforçar. Eu sei que as pessoas deixam mágoas do relacionamento, né? Mas é importante você separar as coisas. Não deu certo como marido, não deu certo como esposa, mas é o pai do meu filho, é a mãe do meu filho. E o direito de convivência não é do pai. O direito de convivência é da criança. A criança que é beneficiada com a convivência com esse genitor. Então não misture os assuntos. Pai não pagou pensão, procure um advogado para executar essa dívida, inclusive pelo rito da prisão, inclusive pedindo a prisão desse pai. Agora não impeça esse pai de conviver com a criança, até mesmo porque, se você fizer isso, você incorre no risco de ser condenada à alienação parental, que é uma coisa muito séria. Então, tá vendo só? Olha só como é que são as coisas, né? É preciso dividir a criança e a relação que vocês tiveram. Tem mais um pra gente fechar aqui. Aliás, obrigado você que mandou sua pergunta. A gente tá começando o nosso quadro hoje. Você vai ver muito o doutor Santiago por aqui, batendo um papo. Vamos lá, Celeste. Ô, Celeste, obrigado. Boa tarde. Me chamo Celeste. Ela é divorciada há 12 anos e há 2 anos eu moro com uma pessoa. Caso eu venha faltar ou o meu companheiro, teremos direito à pensão um do outro? Excelente pergunta, Celeste. Obrigado pela sua contribuição. Hoje, no Brasil, casamento e união estável é a mesma coisa. A pessoa que vive união estável, mesmo que essa união estável não seja registrada em cartório, mesmo que essa união estável seja prática, eu e ela, eu e ele decidimos viver como se marido e esposa fôssemos e nunca registramos em lugar nenhum, em cartório nenhum. O casamento e a união estável, hoje no Brasil, é a mesma coisa. Tem o mesmo valor legal. O convivente, o companheiro, tem os mesmos direitos e deveres do que o marido ou a esposa que é legalmente casado. Então, sim, você tem direito à pensão por morte, caso ele venha a falecer, e o contrário também. O único cuidado que eu peço para você ter é você que é casado legalmente com alguém,
já é separado na prática desse alguém, mas não se divorciou desse primeiro alguém e já está convivendo com outra pessoa. Aí é um problema. Aí é um problema que você você ainda está casado com seu ex e está vivendo com outra pessoa já. Aí seria um caso de bigamia, o que no Brasil é legalmente impossível. Então eu só te oriento que você se divorcie do seu primeiro marido, da sua primeira esposa, se você ainda não fez isso. Agora, viver em união estável não tem nenhum impedimento legal e você vai ter os mesmos direitos como se casado fosse. Muito bem, mais um para fechar, agora de verdade tem chegando muito, mas mais um. Obrigado pelas perguntas, pessoal. O pessoal está aqui animado. Boa tarde, Paulo. Boa tarde. O pai do meu filho não é presente na vida do meu filho e já tem aí um mandado de prisão em aberto. Fica me culpando pela ausência dele. Posso estar ignorando as atitudes dele? Bom, se já tem um mandado de prisão para ele, né, em função do não pagamento de pensão, a verdade é que se ele aparecer, você vai ter que chamar a polícia, né? Você vai ter que chamar a polícia porque tem um mandado de prisão em aberto contra ele. Se ele pessoalmente comparecer na sua casa, infelizmente, ele vai ser preso. É o caso de acionamento da polícia. Agora, se ele quer ter contato com seu filho por videoconferência, por telefone, por WhatsApp, por favor, não proíba. Não proíba o pai que deve pensão, mesmo o pai que já tem até mandado de prisão por pensão atrasada, não proíba. Por quê? Por um motivo muito simples. O direito de convivência não é do pai, é da criança. Quando você proíbe o pai de conviver com a criança, você acha que você está punindo o pai. Mas a verdade é que você está punindo seu próprio filho, que já não tem pensão, e agora vai ficar também sem a presença paterna. Ah, eu não gosto dele, foi um marido horrível, foi uma pessoa horrorosa, ele tem atitudes que eu não gosto, mas é o pai do seu filho. É a pessoa que você escolheu lá atrás para ser o genitor do seu filho. E agora, Paulo, não dá tempo mais de mudar. Agora quando você escolhe uma pessoa para ser o pai ou a mãe do seu filho, isso tá aí uma coisa que não tem volta. E o seu filho ou a sua filha merece ter convivência com a mãe, merece ter convivência com o seu pai, ainda que aquela pessoa tenha te desagradado enquanto companheiro ou companheira. Muito bem, doutor. Tem muita pergunta chegando, mas o nosso tempo realmente está estourado. Como é que o pessoal te encontra nas redes sociais? Eu tô super feliz e empolgado com esse momento. Que bom. Obrigado, Paulo. Obrigado a você de casa que mandou sua dúvida. Obrigado à família Almeida pela oportunidade. Não tenho como não agradecer. O meu Instagram é santiagofreire.adv. Você pode me seguir lá, eu tiro as dúvidas. Pode me mandar um direct no Instagram que eu resolvo. E ó, doutor Santiago vai estar aqui com a gente em outras oportunidades. Mais uma vez, obrigado. Obrigado. E o quadro Nosso Direito volta na semana que vem. Fechado? Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um rápido intervalo, você não saia daí, daqui a pouquinho eu vou te contar uma história de um covarde daqueles. Me dá a imagem daquele cara lá, o cara que deu um soco, um metido a machão que agrediu uma criança, que teria pego uma manga no quintal da casa dele lá em Trindade. O cara quebrou a clavícula dessa criança de 12 anos. As câmeras mostraram tudo e os detalhes dessa história eu te conto já. Eu tô esperando você no nosso velho e bom combinado. É prato na mão, olho na televisão, a gente volta já.